Bom dia, meus irmãos. Queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 25. Hoje nós faremos uma leitura um pouco diferente. Nós vamos ler do 25 até o 30. Mas calma que nós não vamos ler. Eu vou em Êxodo 25, verso 1. E aí eu vou indicando quais são os versículos seguintes, a vocês vão acompanhando aí na frente. Então, Êxodo 25, verso 1 e verso 2. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. De todo homem cujo coração me mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Mesmo capítulo ainda, verso 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Verso 10. Também farão uma arca de madeira de acácia. Verso 17. Também farás um propiciatório de ouro puro. Verso 21. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro da arca porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho. Falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Verso 23. Também farás uma mesa de madeira de acácia. Verso 30. Sobre a mesa porás os pães da proposição perante mim continuamente. Verso 31. Também farás um candeeiro de ouro puro. Agora no capítulo 26, no verso 1. O tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido, estofo azul, púrpura e carmesim, com querubim as farás. Obra de artista. Verso 14. Farás também para a tenda uma cobertura de peles de carneiro, tintas de vermelho, e por cima uma cobertura de peles de animais marinhos. Verso 30. Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Depois farás um véu de estofo azul, púrpura e carmesim e linho fino torcido, com querubins os farás, obra de artista. O pendurarás sobre 4 colunas de madeira de acácia coberta de ouro. Os seus colchetes serão de ouro sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu dos colchetes e levarás para dentro do véu a arca do testemunho. O véu vos fará separação entre o lugar santo e o santo dos santos. Porás o propiciatório sobre a arca do testemunho no santo dos santos. A mesa porás fora do véu e o candeeiro de fronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, e porás a mesa ao lado norte. Capítulo 27, verso 1. Farás também o altar de madeira de acácia. Verso 9. Farás também o átrio do tabernáculo ao lado meridional para o sul. As cortinas do átrio serão de linho fino torcido. Capítulo 28, verso 1. Depois tu farás chegar a ti, dentre os filhos de Israel, a teu irmão Arão e seus filhos com ele, para me administrarem o ofício sacerdotal. A saber, Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, filhos de Arão. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Estamos chegando ao final, capítulo 30, verso 1. Farás também um altar para queimares o incenso, de madeira de acácia o farás. Verso 9.
Não oferecerei sobre eles incenso estranho, nem holocausto, nem oferta de manjares, tampouco derramarei libações sobre ele. Uma vez no ano, Arão fará expiação sobre os seus chifres com sangue do sacrifício pelo pecado da expiação anual. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações, santíssimo é ao Senhor. E por último, capítulo 29, verso 45. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirei da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós queremos te pedir, Pai, que nos abençoe mais uma vez, e que nos fale, Pai, por meio desse texto, nós possamos aprender sobre o culto verdadeiro ao Senhor, sobre o Deus Santíssimo que deseja habitar no meio de nós. Amém. Meus irmãos, eu quero que vocês imaginem um mundo perfeito. Um mundo onde cada canto reflete perfeitamente a glória do Criador, onde a justiça de Deus e a presença de Deus é tão palpável que pode ser tocada com as suas próprias mãos. Esse foi sempre o plano de Deus. Quando Deus criou o homem, Deus deu a Adão uma missão: encher a terra com a sua glória. Deus criou Adão à sua imagem e à sua semelhança, não apenas como um representante divino no jardim, mas como um rei sacerdote, incumbido de expandir as fronteiras do Éden até os confins da terra. O jardim era muito mais do que um paraíso idílico, ele era o primeiro templo, o primeiro santuário, o lugar onde a presença de Deus habitava com o homem e com as criaturas. Adão, portador da imagem de Deus, deveria multiplicar a sua descendência e expandir as fronteiras do jardim e, consequentemente, a habitação de Deus para toda a terra. Mas o pecado interrompeu a missão de Adão. Mas Deus não interrompeu a sua missão. Mesmo depois do dilúvio, Deus escolheu Noé para levar a cabo seus propósitos. Mas a humanidade permanecia em corrupção. Então Deus escolheu Abraão. Abraão, acima de qualquer coisa, representava um novo começo. Deus fez uma promessa grandiosa a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. De Abraão sairia um povo, uma nação inteira, que deveria ser um Adão coletivo, o representante de Deus na terra, para levar a presença de Deus para todos os povos. Essa missão tomou um fôlego novo com o chamado de Moisés no deserto de Midian. Deus apareceu numa sarça a Moisés e disse: eu sou o Senhor, o Eterno, aquele mesmo que fez as promessas a Abraão, a Isaque e a Jacó. O chamado de Moisés representava que a redenção de Deus estava próxima. Ele viu a injustiça e a opressão que o seu povo sofria no deserto e, com mão poderosa e braço estendido, Deus entrou em conflito direto com os deuses egípcios, humilhou o faraó e resgatou o seu povo do cativeiro egípcio. A travessia do Mar Vermelho não foi uma fuga, mas foi uma reencenação da própria criação. Da mesma forma como no princípio Deus separou as águas e fez surgir a vida, Israel passou por entre os abismos das águas e surgiu como uma nova humanidade, um novo Adão. O povo que saiu do Egito era muito mais do que uma multidão de escravos. Era uma nação eleita, moldada pela palavra, conduzida pela nuvem e pelo fogo, chamada para ser luz entre as nações. No Monte Sinai, a glória de Deus se fez visível. E como numa nova criação, Deus desceu em fogo, trovões e trevas e se revelou para o povo reunido. Ali ele selou um pacto com Israel. Israel foi formalmente constituída como um reino de sacerdotes, uma nação santa. Não era para Israel se isolar. Essa nunca foi a intenção de Deus. Israel deveria ser um canal da presença divina no mundo. A lei dada no Sinai não era um propósito em si mesma.
e tampouco um código moralista desconectado. Ela foi um dom gracioso dado por Deus, estruturando a vida daquele povo que deveria ser um guardião do espaço sagrado, um guardião da presença divina. Os mandamentos, os estatutos, os rituais, as purificações, tudo isso tinha um único objetivo: permitir que o Deus que habita em santidade pudesse permanecer no meio de um povo pecador sem destruí-los. A santidade era exigida como uma condição para a comunhão. A obediência de Israel era o caminho para a preservação da presença divina entre eles. Por isso, meus irmãos, o clímax do livro de Êxodo que nós estamos estudando não é a libertação do Egito, por mais fantástica que a narrativa seja. O clímax do livro de Êxodo não são as pragas que Deus usou contra o Egito. Tampouco é a Páscoa. Que texto maravilhoso a Páscoa, mas ela não é o clímax do livro. Também não é a abertura do mar. E também não é a entrega da lei, nem o pacto, nem mesmo o Sinai tremendo e fumegando. Por incrível que pareça, Êxodo 25 a 30 é o clímax do livro. O texto que nós lemos hoje é o propósito pelo qual toda a narrativa foi conduzida até agora. O clímax dali está todo montado para este ponto em específico, a construção do tabernáculo. E por mais que nas nossas leituras pessoais, muitas vezes a gente pega esse texto e a gente faz igual eu fiz agora. A gente pula. Porque o texto é descritivo e o texto ele é insistente. E são 5 capítulos descrevendo a construção do tabernáculo. Tem mais capítulo descrevendo a construção do tabernáculo do que falando das pragas no Egito. Então a construção do tabernáculo é muito importante. Tudo converge para o momento em que a glória de Deus encherá o santuário. E isso vai acontecer em Êxodo 40. O Deus transcendente, aquele que falou no alto do monte, quer habitar no meio do acampamento de Israel. O tabernáculo é o novo Éden, onde o céu e a terra se tocam, onde Deus e o homem se relacionam, onde o Criador e a criatura conversam. Todo o tabernáculo, todos os seus detalhes, os seus móveis, as suas estruturas, as suas cortinas, tudo isso funciona como um microcosmo, um pequeno mundo ordenado diante de um caos que impera no meio exterior. Deus aqui estabelece um espaço de ordem, beleza e presença, onde Deus reina e a santidade dele é manifesta. O povo começou, então, a vislumbrar aquilo que havia sido perdido no Éden, e Deus quer começar a restaurar isso por meio de sua graça. Israel, então, recebe, enfim, a missão que Adão havia falhado em cumprir: ser um povo que caminha com Deus, guardião do espaço sagrado, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus e luz para todos os gentios. É ali, no coração do deserto, cercado por um povo restaurado e ordenado pela santa palavra de Deus, que Deus começa a reverter o exílio do Éden. Passo a passo, história por história, rumo a um dia em que toda a terra será morada de Deus. Os elementos do tabernáculo, eles soam para nós como um chamado ao culto e um chamado à santidade. E para que a coisa fique mais ilustrativa, hoje eu até pedi autorização para o pastor Quaresma para quebrar o protocolo e trazer uns slides na pregação. Porque eu preciso mostrar a vocês a organização do tabernáculo, das tribos de Israel em volta dele. Então acompanhe comigo. Isso que você está vendo no slide, bem no centro do slide, você está vendo a estrutura do tabernáculo. E em volta do tabernáculo se posicionavam as tribos de Israel. Cada uma tinha uma posição específica que deveria adotar. Imediatamente após o tabernáculo, ficavam posicionados os levitas, os guardiões do espaço sagrado. Dentre o povo escolhido, um povo mais escolhido ainda para tomar conta desse espaço. A abertura do tabernáculo dava para o leste, onde o sol nasce. Então você percebe que todo o povo de Israel ficava em volta, protegendo a estrutura do tabernáculo. Passa para mim, Juan. Agora, se nós entrarmos no tabernáculo
Imagine você, lá no Antigo Testamento, passou pelo povo de Israel e agora você vai entrar pelas portas do tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda móvel, então ele podia se deslocar junto com o povo que também estava se deslocando no deserto. Então vamos entrar no tabernáculo. A primeira coisa que você iria ver... Passa mais um. Isso. A primeira coisa que você iria ver era um altar do holocausto. Aquele altarzinho de onde sai uma fumaça. E os sacerdotes estão ali do lado. Então nós temos dois elementos importantes aí. O primeiro, um altar onde o sacrifício seria feito e a oferta sacrificada seria queimada e subiria como um aroma suave a Deus. A exigência do sacrifício era importante porque demonstrava que os seres humanos agora tinham uma dívida com Deus que precisava ser paga para permanecerem em sua presença ou para entrarem em sua presença. O pecado havia feito separação entre Deus e os homens no jardim, e agora Deus, por meio do culto, estabeleceu uma forma de aliviar o pecado e permitir que o homem pecador adentrasse em sua presença. A oferta, o cordeiro ou qualquer outro animal que seria sacrificado ali, ele representaria a inocência de alguém morrendo por um pecador, alguém levando a culpa pelo pecado que outra pessoa havia cometido. Logo depois do tabernáculo, do altar, nós temos a bacia de bronze, onde os sacerdotes e os levitas se lavavam e também lavavam os utensílios que seriam utilizados no culto. E lá dentro, a tenda, aquela tendinha ali que no desenho está aparecendo aberta. Um israelita comum nunca passaria da bacia. Somente os sacerdotes poderiam entrar na estrutura da tenda. Vamos entrar na estrutura da tenda e vamos ver o que tem lá dentro. Aproxima aí, Juan. Então, primeiro, a tenda era guardada e toda ela folheada a ouro. Os elementos de fora da tenda eram de bronze. Os elementos de dentro da tenda agora são completamente revestidos de ouro puro. As cortinas, os véus, os cobertores, tudo aí é utilizado para guardar esse espaço, o espaço mais sagrado de todos. Assim que você entrasse na tenda, ou você não, o sacerdote, você veria a mesa da proposição, com 12 pães, um para cada tribo de Israel, que deveriam ser continuamente trocados e representavam a provisão, o favor de Deus diante daquele povo. Na frente da mesa você teria o candelabro, também conhecido como candeeiro ou menorá. Esse candelabro deveria queimar incessantemente, as suas chamas não deveriam ser apagadas. E esse candelabro simbolizava basicamente a estrutura da árvore da vida no jardim e também os 7 espíritos de Deus. Depois do candelabro, nós teríamos o altar do incenso, bem na frente do véu. O altar do incenso, onde a oferta que Arão traria uma vez por ano seria queimada no altar do incenso e onde incenso aromático também era queimado constantemente. Depois do altar do incenso, o lugar mais santo de todos, chamado de Santo dos Santos ou Santíssimo. Lá dentro do Santíssimo, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era revestida de ouro puro e tinha na tampa, aliás, a sua tampa era uma espécie de bacia chamada de propiciatório, recoberta por 2 querubins. Os querubins aqui representam os guardiões do espaço sagrado, da mesma forma que no Éden também, Deus, após o pecado, colocou os querubins para guardar o jardim. A tampa da arca chamava-se propiciatório. E o sacrifício do ano da expiação seria, o sangue do sacrifício seria derramado em cima do propiciatório. E lá dentro da arca ficava guardada as 2 tábuas do testemunho, as tábuas que Deus deu a Moisés, a vara de Arão que floresceu e um pedaço do maná que Deus proveu o povo durante todo o caminho no deserto. Meus irmãos, tudo isso
que está mostrando aí revelava uma coisa a respeito do sacrifício e do culto no Antigo Testamento: separação, 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 separação. Observe essa imagem agora. Em todos os aspectos, Deus está nos dizendo por meio disso que os seres humanos estão completamente separados da sua santidade. Nós estamos separados de Deus por meio de Israel, separados por meio dos levitas, dos sacerdotes, do sumo sacerdote, e só então chegaria à presença de Deus. O pecado criou separação, criou uma barreira intransponível entre Deus e os homens. Deus não tolera o pecado e aqueles que se aproximam dele precisam ser santos completamente. Todo o sistema sacrificial, toda a estrutura do tabernáculo e posteriormente a mesma estrutura foi mantida nos templos, ela deveria ser seguida para que a pessoa adentrasse a presença de Deus apenas após muita expiação ter sido realizada. Agora eu quero que você leia comigo Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, nós vamos ler do verso 1 até o verso 14. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa, e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins da glória que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isso, assim preparado continuamente, entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar o serviço sagrado. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até o tempo oportuno de reforma. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidas sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Meus irmãos, o que toda essa estrutura do tabernáculo, todo o rito sacrificial do Antigo Testamento comunica a nós hoje? Primeiro, uma teologia profunda de que Cristo é o substituto perfeito do tabernáculo, da oferta, do sacerdócio e de toda a ritualística da antiga aliança. Em Cristo nós temos o cumprimento perfeito de tudo aquilo que agora foi abolido, de todo o culto da antiga aliança. Cristo é o sacerdote, o tabernáculo, a oferta. Ele representa em si mesmo a totalidade de tudo aquilo que estava acontecendo antes. E nós podemos extrair disso duas aplicações muito preciosas para nós como igreja hoje. E a primeira é a seguinte: Deus é santo e a sua santidade separa-o de nós que somos pecadores.
O culto verdadeiro a Deus exige reverência, exige pureza e separação do pecado. A organização das tribos, a atuação dos levitas, os sacrifícios, as lavagens, a luz da menorá, o incenso que deveria queimar, tudo isso apontava para um culto santo, ordenado e centrado completamente na presença de Deus. Mas havia uma realidade dolorosa, como nós vimos. Tudo isso era vedado às pessoas comuns. O véu separava, os querubins bordados lembravam a espada flamejante do Éden. E apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, com o sangue da expiação, poderia adentrar realmente na presença de Deus. Deus é santo, e a santidade de Deus é intransponível para pecadores. Contudo, em Cristo, nós vimos aqui em Hebreus que essa barreira foi quebrada. O livro de Hebreus também afirma: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, pela sua carne. O véu que separava foi rasgado em Jerusalém, conforme Mateus 27:51, mas também na própria carne do Filho de Deus. Em Jesus, Deus faz morada em nós. Mas isso não pode nos conduzir a uma vida relaxada, longe da santidade. Pelo contrário, a santidade agora se torna um elemento ainda mais urgente, ainda mais flagrante. Por quê? Antes Deus habitava na tenda, agora ele habita dentro de nós. Se nós recebemos um reino inabalável, segundo o autor de Hebreus, devemos então reter a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque Deus é fogo consumidor. Se antes o povo precisava de levitas para guardar o espaço sagrado, agora os nossos próprios corpos são os receptáculos da presença de Deus por meio do Espírito Santo. Deus não está distante mais ou oculto através de um véu. Pelo contrário, ele está tão perto, mas tão perto, que essa proximidade deveria até mesmo nos assustar. O culto cristão, meus irmãos, ele é prestado na realidade celestial e não mais nas sombras e nas figuras da antiga aliança. Não há mais necessidade de sacrifícios contínuos, não há mais o incenso que queima, não há mais os pães da proposição. O verdadeiro Cordeiro, Jesus Cristo, foi oferecido uma única vez por todas, encerrando completamente as cerimônias. Quando nós nos reunimos para cultuar, nós não estamos em um ambiente terreno. Nós não estamos limitados por essas paredes que estão à nossa volta. Nós subimos à presença de Deus no próprio céus e cultuamos junto com a Jerusalém celestial. O culto a Deus é a presença do Deus vivo. Nós somos levados aos céus com a miríade de anjos em festas, unidos à Assembleia Universal dos Santos, a igreja dos primogênitos cujos nomes estão registrados nos céus. Nós estamos diante do juiz de todo o cosmo, da companhia dos espíritos dos justos que foram aperfeiçoados. Diante dessa realidade gloriosa, o culto cristão exige muito mais reverência e muito mais temor do que o culto no Antigo Testamento. Participar do culto não é um ato social e tampouco uma formalidade religiosa. O culto na Nova Aliança é um transporte à sala do trono do Deus Todo-Poderoso. É estar na presença daquele que sonda os próprios corações, cuja santidade consome no fogo a impureza, cujo amor em graça envolveu-nos de forma incomparável. É unir-se à adoração dos anjos e dos santos que já morreram. Cada palavra, cada cântico, cada oração é oferecida diante do próprio trono de Deus nas alturas. Quando a igreja se reúne, o céu se abre e entramos na dimensão mais elevada da realidade, onde Cristo está assentado diante do trono de Deus nas alturas. A única resposta possível, meus irmãos, é temor, tremor, amor e devoção, porque nós nos sentamos à mesa no Santo dos Santos. A segunda aplicação que nós devemos ter é que, mesmo diante de um temor tão grande, esse culto deve nos dar prazer.
Depois do tabernáculo, com a ideia de Davi e a execução de Salomão, o tabernáculo foi convertido em um templo, que depois foi destruído pelos babilônicos e foi construído novamente, para depois ser destruído mais uma vez. Mas o fato é que o salmista encontra prazer no culto a Deus no tabernáculo e no templo. O Salmo 122, versículo 1 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O Salmo 16, 11 diz: tu me farás conhecer a vereda da vida, na tua presença há plenitude de alegria e na tua mão direita há delícias perpetuamente. O Salmo 84, 10 diz: pois um dia nos teus átrios valem mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. O Salmo 27 diz: uma coisa eu pedi ao Senhor e procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu santo templo. Meus irmãos, olhando para os Salmos, nós podemos ter uma impressão de que o tabernáculo e posteriormente o templo, e como consequência toda a estrutura cultica do Antigo Testamento, era algo muito lindo e muito idílico. A gente pode ter a impressão, nossa, que coisa maravilhosa estar nos átrios do Senhor, que coisa linda. Mas eu preciso te lembrar que o tabernáculo e o templo eram, na prática, um abatedouro de animais. A impressão do salmista, ela pode nos deixar assim com uma leve impressão estranha sobre como era o culto. Mas deixa eu tentar te dar uma descrição mais realista para você que não pisou num tabernáculo nem num templo no Antigo Testamento. Vamos nos transportar do tabernáculo de Moisés para o templo de Herodes no primeiro século. O templo que Herodes havia reformado, o templo em que Jesus pisou. Ao cruzar os portões do templo, provavelmente os seus olhos seriam tomados pelo brilho ofuscante das pedras brancas e do ouro que adornavam o templo, refletindo a luz com uma intensidade que deveria doer os olhos. O barulho deveria ser intenso. Pense no balido constante dos animais sendo conduzidos para o sacrifício. O grito dos animais sendo abatidos. O murmúrio das orações fervorosas. O barulho das ferramentas e o cântico dos levitas. A gritaria dos comerciantes e dos cambistas em volta. Tudo misturado numa espécie de cacofonia que deveria preencher cada espaço daquela estrutura. Agora, o pior de tudo deveria ser o cheiro. O cheiro deveria ser como um soco na sua cara. Um aroma adocicado de incenso que se erguia dos altares deveria desaparecer completamente na suvaqueira daquela multidão no templo. Um odor metálico de sangue fresco, misturado com um cheiro oleoso de carne queimada, sem contar o fedor das fezes e da urina dos animais que ficavam ali. Tudo impregnado no chão, nas paredes, espalhado por onde quer que os animais passassem. Somado a isso, nós temos o peso que você deveria carregar nos pés e nas pernas, porque provavelmente você não moraria tão perto assim do templo e deveria caminhar alguns quilômetros ou muitos quilômetros, talvez até alguns dias, só para conseguir chegar em Jerusalém e cultuar. Sem nenhum lugar para sentar na estrutura do templo, com o sol fustigando o couro da sua pele. Ou se fosse um dia chuvoso, a lama na sua túnica e nos seus pés. A poeira levantada pelos passos da multidão deveria se misturar com o calor do dia e deveria se agarrar à própria pele. E você deveria sentir o calor da exposição ao sol. Eu te pergunto, como que o salmista tem prazer nisso? Como que Davi pode dizer, um dia nos teus átrios valem mais do que 1000? Ou como ele poderia dizer, eu estou ansioso para ir à tua casa, para passar por essa experiência extremamente desagradável para todos os sentidos? Meus irmãos, a resposta é muito simples.
O prazer do salmista estava em conhecer a Deus e fazer sua vontade, e não na satisfação dos seus sentidos ou em uma experiência agradável de conforto. O culto no templo e no tabernáculo nunca foi sobre conforto físico, mas sobre uma entrega espiritual que transcendia o desconforto. O verdadeiro prazer vinha da comunhão com Deus, da certeza que em meio à matança de animais e à exaustão física, o Deus de Israel estava presente, recebendo sacrifícios, ouvindo orações e renovando a sua aliança diariamente com o seu povo. Era a consciência de que o templo não era uma experiência pessoal, mas que o templo era um lugar de reconciliação com o Santíssimo, um lugar de encontro com Deus transcendente, de participação na aliança com aquele que criou todas as coisas. É isso que preenchia o coração do adorador de alegria, mesmo quando todos os seus sentidos clamavam por alívio. Meus irmãos, no deserto, um tabernáculo de linho, ouro e madeira foi erguido pelos israelitas, símbolo de uma glória que ainda viria. Mas quando chegou a plenitude dos tempos, o Deus Santíssimo armou sua tenda entre nós, não com estacas e véus, mas com carne e sangue. O invisível se fez visível, o inacessível se fez tocável. O Deus Todo-Poderoso se fez um homem-templo, o lugar onde verdadeiramente o Deus Santo e o homem se encontram. O primeiro tabernáculo era vestido de peles e véus, mas o segundo tabernáculo veio coberto de humildade. A sua glória estava oculta aos seres humanos. No santuário antigo, Deus habitou entre os homens. Em Jesus Cristo, Deus habita com os homens. Nele, o Santo se fez próximo, o Altíssimo se rebaixou à condição de criatura. Lá no altar de bronze, no tabernáculo, os cordeiros morriam em agonia, mas na coluna do Gólgota, uma ovelha foi levada muda ao matadouro. O altar foi a cruz, o fogo foi a justiça eterna. O sangue não foi o de bodes, mas foi o sangue de Deus. No lugar santo, o candelabro brilhava noite e dia, mas em Jesus resplandece uma luz que não se apaga. Os pães da proposição eram trocadas toda semana, mas em Cristo nós temos o pão vivo que desceu do céu e que sacia eternamente. O altar do incenso fazia subir aromas suaves, mas em Jesus as nossas orações sobem ao trono da graça porque ele intercede por nós. O templo era fixo depois de um determinado momento, preso ao Monte Sião. Cristo, porém, caminha entre os candeeiros, andando por meio de sua igreja, em cada vale, em cada monte, à medida que nós expandimos a sua presença entre as nações. O sumo sacerdote entrava no santuário tremendo de medo, carregando sangue alheio, mas Jesus Cristo entrou no Santo dos Santos por meio do seu próprio sangue, uma vez para todo sempre. Ali os sacrifícios tinham que acontecer continuamente, mas em Cristo um único sacrifício perfeito e suficiente para sempre. O templo se enchia da glória de Deus, mas em Cristo nós temos a habitação perfeita e toda a plenitude da divindade. O tabernáculo era sombra, Jesus é a substância. O templo era a figura, Jesus é o cumprimento. O tabernáculo foi destruído por ímpios, mas Jesus ressuscitou e reina pelos séculos dos séculos. E agora, meus irmãos, contemplem a nossa participação em tudo isso. O Espírito do Filho de Deus habita em cada um de vocês. Nós já não somos peregrinos em tendas alheias, nós somos templo vivo de um Deus Santíssimo. Nós somos visitantes da presença de Deus, nós somos o próprio lar do Pai da eternidade, lavados no sangue mais precioso do que o de bodes e de ovelhas. Nós fomos purificados pelo sangue de Cristo para sermos morada da glória de Deus. Nós estamos dentro do Santo dos Santos, sentados à própria mesa de Deus. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, mais uma vez queremos te agradecer, Pai, pela chance de ouvirmos a tua palavra falar aos nossos corações.
O Senhor nos conceda, Deus, a graça de entendermos cada vez mais o significado da obra do Teu Santo Filho. O Senhor nos leve, Deus, sempre durante o culto, à Tua presença nos céus, que nos dê santidade, nos dê reverência, nos dê temor e santo tremor diante daquele que é o Santo dos Santos. Amém.